como eu cheguei a falar sobre as minhas plantas, porque que elas estão bem cuidadas, porque eu sou o tipo de pessoas que cuido bem delas, arrego, coloco adubo, coloco esterco, todos os tipos de adubo é colocado nelas. Pode olhar que elas estão bem cuidadas. Eu rego de manhã, à tarde, elas estão tudo assim, as pimentas, tudo bonitinho, os pés de mexericas, tudo produzindo. Por quê? Porque eu tenho que ficar cuidando delas, regando todo dia, cuidando para que elas não perdem a força de produzir. Então eu coloco todos os tipos de produtos que é permitido nelas, que é o alimento delas, que é o adubo, o esterco, bastante água para elas estar produzindo. E aqui está tudo elas, tudo bem florida. Por que eu estou falando isso daí? Porque você tem que cuidar, porque é um tipo de planta, porque se você deixar 1 mês, 2 meses sem regar, ela seca tudo e não produz mais. Aqui está o meu pé de mexeriquinha, pocã. Aqui, ó, mexerica carioca. Então, pé de jabuticaba, as pimentinhas minhas, os pés de manga. Por que ela está bem cuidada? Porque eu tenho que cuidar, entendeu? Por que eu estou dizendo isso daí? Porque ela precisa de cuidados. Então eu faço todo o preparo, todo dia de manhã, compro meus adubos, arrego elas todo dia de manhã. Aqui está outro pé de jabuticaba, aqui outro pé de goiaba, que elas estão bem firmes e bem floridas e verdinhas, toda verde, ó. Por que elas estão tudo assim? Que a gente tem que cuidar. Onde eu quero chegar nisso daí? Porque eu estou usando as plantas aqui como um exemplo da minha vida, que eu cuido bem delas. Então eu sou o tipo de pessoa que gosto de zelar pelas minhas coisas. Eu só não... Ó, tudo verdinho, porque tem que cuidar. Então por que eu estou dizendo isso daí? Porque eu sou um ex-dependente, que eu preciso também de adubação. Então qual que é a minha adubação? É buscar Deus. E eu, 18 para 19 anos, eu cheguei a passar uns momentos difíceis, porque eu fiquei 2 anos sem ir para a igreja. Eu vou na igreja Guerreiro de Cristo, aqui em Santo André, aqui no... Vamos chegar mais para cá para a gente conversar. Então eu estou cuidando bem delas, porque que nem eu, tem que ser cuidada. Tudo bem cuidadas. Agora estou aqui, ó. Aqui é o Edson que está falando. Então que eu estou falando, usando as minhas plantas, porque elas são cuidadas e eu sou um ex-dependente. Então como que eu tenho que me cuidar? Eu tenho que buscar o meu alimento. O meu alimento é a igreja, é buscar a palavra de Deus, buscar
não deixar de se alimentar, que independente que nem eu, 19 anos, sem usar, sem beber, meu problema era só álcool, eu era um alcoólatra e um ex-bêbado. Então hoje eu estou aqui falando para vocês que tudo que aconteceu na minha vida, eu sou culpado, eu permiti, ninguém teve culpa. Eu sou o único que deixou as coisas acontecer. Nunca usei ninguém por causa da minha dependência, nunca usei artimanha, nunca usei muletos, cabides para usar a minha dependência, que o culpado foi os outros, porque teve parentes que era dependente. Quando eu casei, quando eu casei eu não bebia, então fui beber depois que eu casei. Todo mundo falava que foi depois que eu casei, mas eu nunca usei isso daí, porque eu tenho caráter, eu tenho personalidade. Então, tudo que aconteceu na minha vida, fui eu que deixei acontecer. Ninguém foi culpado, ninguém teve culpa, tudo na minha vida foi acontecendo. E eu, na hora que eu fui ver, as coisas já tinham acontecido. Então eu estou falando aqui que eu sou o tipo de pessoa que eu dependo muito de Deus. Eu sem Deus eu não sou nada. Eu sou igual essas plantas aí, sem a água e sem o adubo, acaba ficando fraco. E eu fiquei uns 2 anos sem congregar na igreja, sem buscar os meus alimentos que eu precisava. Aí eu senti que eu estava, porque a gente é assim, né? Quando a gente está com muito tempo sem beber, sem nada, acho que já está forte, pode encarar, né? E foi no momento que eu senti uma fraqueza. Foi no final do ano, na véspera do ano, muitas coisas aconteceu. Se eu tivesse debaixo da proteção dos meus pastores, do meu apóstolo, não tinha nada acontecido isso daí. Então, eu venho aqui dizer que todo dependente, dependendo da religião que for, você tem que sempre estar debaixo da cobertura dos seus líderes da igreja, ou qualquer igreja, qualquer movimento que tenha ação de ajudar o próximo. Então eu estou falando aqui que aí eu 18 para 19 anos, aí eu falo, estou forte, né? Aí deixei de buscar meu alimento, deixei de me adubar, deixei de me regar com as palavras, achando que eu podia encarar. E na hora que veio a tempestade, eu estava fraco. Só não recaí porque aquele dia não era para me recair. Era aquele dia lá, se a recaída, ela não vem num dia, ela vem uns meses atrás. Que aí vai se preparando para recair. Mas como eu estava feliz nos dias todinho, mês de dezembro todinho, então eu não estava com carga pesada, eu estava só me sentindo um pouco forte, né? E foi na hora que veio a tempestade, na hora que veio a coisa, aí eu senti a fraqueza, né? Aí quando você pensa que está forte, Deus mostra que você está fraco. Quando você está fraco, Deus mostra que você está forte. Então nesse momento, naquele dia, eu senti. Eu só não recaí aquele dia porque não era aquele dia. Que a recaída, como eu falei, só vem depois do tempo que você está planejando. Eu não planejei minha recaída. Só que aquele dia eu fiquei tão furioso comigo mesmo, raiva comigo mesmo, porque eu já estava me preparado, eu já estava ciente de tudo que ia acontecer na minha vida. Eu tinha já me preparado, 19 anos me preparando. Tudo que acontece na minha vida, fui eu que deixei acontecer. Então eu fui trabalhando através debaixo da unção da palavra de Deus.
debaixo da proteção dos meus líderes da igreja, da Guerreira de Cristo. E eu senti naqueles dias, ainda até foi em novembro, eu encontrei o irmão dentro do trem. Em novembro não, foi em outubro, que eu encontrei um irmão dentro da igreja, dentro do trem, que eu fui levar minha esposa lá tinha deixado ela na clínica, depois eu vim de trem, eu encontrei com ele dentro do trem, né? Falei, irmão, volta para a igreja, irmão, que você está precisando, irmão. Eu estou sentindo você meio fraco. Rapaz, nem dei atenção para ele, né? Aí depois daquele dia de dezembro, ainda até falei para ele, falei assim, em janeiro eu vou voltar. Em janeiro eu tenho certeza que eu vou voltar. Estou só esperando passar aqui. E no dia que ele falou para mim, eu tinha voltado, eu não tinha sentido aquela vontade de voltar no mundão de novo, né? Voltar a fazer tudo errado de novo, jogar tudo que eu plantei e joguei fora, né? E nessas plantas aí você deixa de regar. Então eu fiquei muito chateado comigo, sabe? Comigo mesmo, não é com ninguém, ninguém tem culpa, ninguém, sabe? Tudo na tua vida, você que dá direito, você que dá permissão, tudo que acontece na sua vida, você que é culpado, ninguém é culpado, seus parentes não é culpado, seus pais não é culpado, sua esposa não é culpado, seu marido não é culpado. Você permitiu tudo que está acontecendo na sua vida, você abriu as portas para todo mundo. Então quando você abre as portas para todo mundo, então se prepara. Então eu senti, velho, senti muito fraco em dezembro, final de dezembro, aquele vendaval que veio, aí eu senti, falei assim, sabe uma coisa, vou desenterrar aquele Edson que eu tinha enterrado. Cara, foi por Deus, eu senti aquele dia, já no dia 31 de dezembro, minha cabeça estava a noite toda pensando, aí eu falei assim, amanhã, véspera de ano novo, amanhã eu vou carcar o couro. A hora que eu levantei de manhã, no dia 31, na véspera, quer dizer, levantei, aí eu senti aquilo lá, e coelhei lá e pedi para Deus me afastar. Afasta de mim, Senhor, essa tentação, essas provocações. Eu pedi para Deus. E na hora que eu fiz minha oração ali, levantei, senti a força. Aí na avenida, aí levantei, aí já senti aquela força entrando dentro de mim. Aí me segurei e comecei a agradecer a Deus por não permitir que eu fizesse coisas erradas naquele dia. E eu saí daquele dia forte, senti. Aí quando chegamos aqui em casa, no dia 2 de dezembro, aí eu já tinha avisado lá que eu ia voltar para a igreja. Aí voltei e hoje eu estou debaixo da unção, debaixo da palavra de Deus. Porque eu preciso muito desse alimento, eu sou igual essas plantas aí, filho. Deixar de alimento, eu fico fraco. E eu tava bem. Mas quando você deixa de buscar a palavra de Deus, isso daí eu estou falando para todas as pessoas que têm problema com dependência. Eu tive problema com a dependência, com o alcoolismo. E para 19 anos, lutando, buscando, porque na palavra de Deus, Deus ele fortalece a gente. Deus ele dá energia. Deus ele dá força. Então, pode vir quem for, pode vir inimigo que for, você vai estar forte. Só que eu deixei uns 2 anos sem buscar Deus, achando que não, agora eu estou forte, agora eu estou bem. É a hora que a gente não é fácil não, velho. Aí eu senti o baque aquele dia, velho. Aí eu pedi perdão para Deus. Deus, me perdoa, Senhor. Me perdoa, Senhor. Me perdoa das minhas burrices, das minhas coisas erradas, Senhor. Que ninguém teve culpa, ninguém. Porque eu conheço, Deus mostrou o caminho certo para mim.
E eu comecei a sentir outro caminho, fui tentar buscar outro caminho, mas Deus colocou a porteira para mim não pegar outro caminho errado. Deus colocou uma tranca naquela porteira ali, falou, não, aqui você não vai entrar não. Você está no caminho certo, você escolheu o caminho certo, então você vai continuar no caminho certo. Não interessa o que vão falar, não interessa o que estão pensando. Eu te dei o caminho. Você pediu o caminho, eu te dei. Você não vai voltar para aquele caminho lá não. Colocou uma tranca naquela porteira. E eu me senti aquele dia lá, velho, muita força. Muita força mesmo. Então o que eu estou falando aqui para você, que tem problema com alcoolismo ou outra dependência, eu tive problema também. Eu passei lá no deserto, depressão. Eu tive problema com depressão, 2 anos, quase 3 anos com depressão. E eu estou falando porque eu tive lá no deserto. Não foi livro que eu li, não foi nego que contou historinha para mim, não. Eu tive lá no deserto, eu vi como que a coisa é feia. Você sair de uma depressão, filho, não é fácil não, filho. Tudo tem que ser na base de Deus, filho. Tudo tem que ser buscar Deus. Se você não buscar Deus, você não vai conseguir nada. Porque quem está do lado não vai querer te entender, quem está parente não vai te entender, família não vai te entender. Só quem vai te entender é Deus. Então o que eu estou falando para você que tem problemas, não interessa a igreja que você vai. Eu estou dando a receita da minha igreja aqui, porque é que nem você. Você vai num restaurante, come, a comida é boa, você indica, pô, vai lá que a comida lá é boa, você vai gostar da comida. Quando a comida não é boa, você não indica o restaurante. Então que eu estou indicando aqui, falando da Guerreiros, porque através dela, e teve outras igrejas,